Economia, com Marcos Evangelista. Nove e 36, é hora da nossa coluna de economia. Marcos Evangelista já está aqui conosco. Seja bem-vindo, professor e economista Marcos Evangelista. Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Dini. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Obrigado por estar conosco mais uma vez, Marcos, para a gente tratar aqui dos assuntos ligados à economia. Assunto que muito interessa, né? Eu particularmente, sou muito interessado neste assunto, que é o preço das passagens aéreas nos voos nacionais, Marcos. Fala pra gente. Um absurdo, Jenny. Se você hoje não comprar uma passagem com antecedência mínima de 90 dias, você vai ficar espantada. Não sei se você já teve a curiosidade de ver, por exemplo, uma passagem Manaus-São Paulo. Eu estive lá semana passada, paguei exatamente R$ 6.500. Manaus-Miami, R$ 2.500. Então a gente fica fazendo conta como é que pode chegar a esse absurdo de discrepância dos voos nacionais para os internacionais. E tivemos um trabalho de fazer uma pesquisa, Rafael, sobre isso, né, tentando entender por que nós pagamos tão caros, né, tão caro para viajar no Brasil. E o que a gente apurou são 3 situações. Ainda reflexo da pandemia, que as empresas aéreas estão tentando regularizar o fluxo de caixa, aumentando suas margens de lucro. A outra questão é ainda a variância do dólar e, por último, a justificativa é a questão dos impostos. E, lógico, também o preço do querosene. Mas, traduzindo, não conseguimos entender por que se paga 3 vezes mais para viajar no Brasil. Isso, infelizmente, tem um reflexo negativo na economia de modo geral, principalmente, para o nosso estado do Amazonas, porque, infelizmente, temos um potencial turístico fantástico, mas quando o turista vai olhar o preço de uma passagem para vir para Manaus, ele repensa, porque, infelizmente, sai mais barato ele ir para a Europa do que vir aqui, conhecer aqui as nossas potencialidades turísticas. Isso que você falou é muito real, viu? Eu tenho amigos que fiz em São Paulo, quando morei lá, e sempre brincam, e aí, quando é que vocês vêm visitar em Manaus? Quando é que vocês vêm por aqui, para conhecer aqui o estado? E aí eles sempre falam, poxa, assim que dá uma baixada nas passagens para ir para Manaus, eu vou, porque está muito caro. Então não vem nunca. Então, é muito complicado, né? Isso afasta o turista, afasta pessoas que querem conhecer aqui. E tem esse ganho, né, que a gente tem aqui, que a nossa cidade está no meio da floresta amazônica, né, tem essa questão do ecoturismo, e infelizmente os preços que são praticados são muito abusivos e afastam as pessoas. Então, qual seria a alternativa, respondendo a curiosidade da Diene? Você se planejar e aí pelo menos buscar, já pensar, daqui 6 meses eu vou viajar, vou buscar logo para comprar agora, aí sim você ainda consegue ter uma redução no preço. Por exemplo, eu pesquisei hoje, a mesma passagem que eu paguei semana passada, R$ 6.500 para São Paulo, se eu fosse viajar em fevereiro, eu já pagava R$ 3.800, quer dizer, já tem uma redução de preço substancial, mas mesmo assim continua caro, né? Mas assim, o que eu quero dizer para o nosso ouvinte? Que se ele se planejar com bastante antecedência, ele ainda consegue comprar um preço um pouco abaixo de uma tarifa assim dos últimos 3 meses. Então, vale a pena você se planejar para tentar economizar no momento que comprar a sua passagem aérea. Muito bem, tá aí o primeiro tema então aqui com o Marcos Evangelista, mas a gente tem mais um tema que você passou também para a gente, Marcos, que é o cenário em relação à taxa Selic, né, a taxa básica de juros, que teve uma redução. Caiu de 13,25% para 12,75% ao ano. O que significa essa redução da taxa Selic, Marcos? Significa que o nosso ouvinte que quer financiar a casa, financiar o carro, ele já vai ter um financiamento mais barato, porque a Selic é justamente que baliza esses juros dos financiamentos. Mas está acontecendo em doses homeopáticas. Sim, é assim que funciona
porque aí o Copom ele vai monitorando o que acontece ali com a inflação, porque o principal objetivo, quando aumentou, foi justamente conter a inflação, né, conter o consumo e, com isso, ter ali a paralisação da subida. Uma vez isso atingido, agora ele está começando a reduzir, tanto é que a gente está acompanhando isso, começou essas reduções, possivelmente na próxima reunião deve ter mais uma redução pequena, mas deve ter, e com isso vai ter ali o equilíbrio, né, a normalização de trazer a inflação para dentro ali da meta estipulada. Então a gente aguarda que deve ocorrer mais uma redução, e com isso a tendência de M. Rafael é que os financiamentos comecem a ficar mais baratos. Marcos, só uma questão aqui, você falou dos impostos, né, em relação às passagens. A gente teve aí um corte de voos também, né, daqui para outros lugares, aqui de Manaus para outros lugares, o que fez as empresas também aumentarem aí à vontade, né, o valor das passagens. Com certeza. Além disso, você já está vivenciando um overbooking quase diariamente. O que é isso? Elas vendem acima da capacidade. Né? Esses últimos voos que eu fiz nesses últimos meses, o avião lotado, sem nenhuma vaga e com pessoas esperando para ver se tem alguma desistência para ocupar. Ou seja, acredito que nesse momento todas as companhias aéreas estão faturando muito alto. Pelo menos é o que eu percebi aí nesse último mês. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui enquanto você falava sobre esse assunto. Uma passagem para Porto Velho, por exemplo, está R$ 2.800, porque eu faço sempre esse trecho, né? Fazia sempre esse trecho. Está R$ 2.800. Sabe quanto que essa passagem era até ano passado, até o ano anterior, 2021, 2022? A gente pagava no máximo R$ 500 e já estava caro. Pois é. No máximo, olha só que absurdo. E é aqui do lado, né? Aqui praticamente não dá, acho que uma hora, talvez, um pouco mais de voo. Infelizmente, você tem que se preparar muito para conseguir buscar aí uma opção de passagem barata. Agora, tem uma expectativa, tem uma alternativa, além de comprar com antecedência, que a gente possa reivindicar, cobrar, fazer manifestação aquela. Vamos nos mobilizar para diminuir esse valor? Eu acho que só orando, rezando, para ver se tu pega uma promoção, porque me parece que tem umas promoções na madrugada. Eu, particularmente, nunca consegui nada, né? Mas diz que existe, né? Você ficar aí dormindo na frente do computador, tu acorda no meio da madrugada, pode ser que tu consiga, mas comigo nunca aconteceu. Mas há boatos que existe aí umas promoções de madrugada que você consegue aí uma redução. Tem que ficar acordado, né, Rafael? Exatamente, meu amigo. Garimpar ali na madrugada é complicado. Até para isso a vida do trabalhador brasileiro complica, porque para ficar acordado na madrugada depois de um dia de trabalho, tem que trabalhar no outro dia, dureza, né? Não vai cair difícil. No golpe também, né? Tem muita gente vendendo passagem baratinha aí, depois não consegue viajar. Bem na minha vez, né? Deu certo para todo mundo. Exatamente. Grande abraço. Mas 1, 2, 3, tente de novo, viu? Muito obrigado. Marcos Evangelista, economista, conosco aqui no nosso Pensa Economia. Grande abraço, meu amigo. Até mais. Grande abraço. Até a próxima quinta. Vamos que vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Band News Manaus para você. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Revitalização. Mais de 80 praças e espaços públicos